Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto da Lexo, aquela nossa querida parceira que se dedica à reflexão sobre o Estado de Direito e que reúne aí juristas, advogados, liberais, libertários e conservadores. E é um título de autoria do Luiz Clóvis da Rocha Júnior. A anistia e a Constituição. Os críticos de qualquer projeto que vise a implementar a anistia dos presos do 8 de janeiro, dos acusados de uma suposta tentativa de golpe de Estado, enfim, ao lado de Jair Bolsonaro, vem dizendo que esta anistia seria inconstitucional. E o texto se dedica exatamente a examinar a constitucionalidade da anistia. Ele vai dizer que o poder do Congresso de anistiar ações é amplo e engloba, inclusive, crimes e fatos que são tidos como moralmente inadmissíveis, execráveis, né? Como aqueles que estão sendo imputados aos autores do 8 de janeiro. Não que eles tenham efetivamente cometido, mas estão sendo imputados a eles. Se há erros da democracia, eles se corrigem com mais democracia. A anistia é um ato político por excelência situado no âmbito do parlamento, diz o Luiz da Rocha. Afora vedações expressas, sua concessão é válida. Interditá-la é discurso de juristas que querem solapar o poder e a autoridade democrática porque dela discordam, o que diminui, castra e desacredita o processo político-democrático de resolver os conflitos sociais. Por isso, é sim constitucional a anistia discutida no Congresso Nacional. Infelizmente, os caciques do Centrão, Paulinho da Força, Aécio Neves, Michel Temer, querem transformar em uma dosimetria. A anistia vai virar dosimetria, vai virar uma escolha do Congresso de diminuir ali penas das pessoas. Uma verdadeira tapeação que estão querendo aprovar no parlamento brasileiro. Por falar em poderes republicanos, nós temos um texto do professor Ubiratã Jorge Ori, publicado originalmente na revista Oeste, replicado pelo nosso Instituto Liberal. Freios, contrapesos e assimetria de poderes. Naturalmente, há uma reflexão sobre a divisão de poderes, a importância da divisão de poderes para os liberais, para uma sociedade saudável, uma sociedade sem autoritarismo, sem posições de vontades arbitrárias, porque não há outra maneira de você conter o poder que não fragmentando esse poder. Esta é a teoria de Montesquieu. E é o que nós não estamos absolutamente vendo no Brasil de hoje. E aí o texto do professor Iório reflete sobre o passado de teorizações e reflexões acerca da importância deste princípio, deste postulado institucional, que é a divisão dos poderes. E ele vai falar desde a reflexão dos gregos e romanos, principalmente os romanos, sobre poderes divididos, a ideia de república romana, que tinha ali um princípio da divisão dos poderes se formando, até, evidentemente, a sua elaboração mais madura com a tradição liberal da modernidade. Bem, mesmo que os poderes se dividam, a sociedade precisa pressioná-los. E é sobre isso o texto do Isaías Fonseca, associado do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, A Pressão Popular na Defesa das Liberdades. A história mostra, diz o texto, que governos mudam, líderes passam, mas os direitos conquistados com suor, coragem e resistência popular podem permanecer se forem defendidos com firmeza. Se forem defendidos com firmeza. Proteger nossas liberdades é uma responsabilidade de todos. É preciso estar atento, mobilizado e ativo. Afinal, como já disse o escritor Eduardo Galeano, a história da humanidade é a história da luta pela liberdade. E essa luta hoje continua nas mãos de cada um de nós. O Instituto Liberal, naturalmente, tem uma responsabilidade em manter acesa a chama dessa luta. Estamos aqui lutando diuturnamente por garantir a presença de um conteúdo que defenda os valores da liberdade. Bem, por falar em sociedade, nos seus dramas, nos seus desafios, nós temos um texto escrito por várias pessoas em conjunto. Os autores são Débora Palma, Gabriela Pavahan, Gisele Caroline, Pedro Gonçalves, Arisvaldo Júnior e Luan Gabriel.
E o título é A Ideologia que Devasta o Homem. O texto fala sobre a esquerda, que tenta fazer esse barulho também, fazer representadas as suas ideias, mas de maneira basicamente hegemônica. A esquerda se apresenta como a guardiã da justiça social, diz o texto, inimiga do capitalismo e defensora de um ideal utópico de igualdade. Mas quando observamos a conduta prática dos seus próceres, dos seus representantes, das suas lideranças e defensores, é clara a contradição. Eles não vivem de acordo com aquilo que eles pregam. A mesma classe intelectual que acusa o livre mercado de exploração não hesita em usufruir dos seus benefícios. Desde viagens frequentes aos Estados Unidos ou a Paris, né, até a adoção de estilos de vida que eles denominam como burgueses. Vivem muito bem. A esquerda caviar, como diria o Rodrigo Constantino, ou a esquerda festiva, como diria Nelson Rodrigues. Esse comportamento moralmente nefasto e destrutivo revela a hipocrisia de criticar o sistema do qual dependem para viver e manter o próprio prestígio e influência. Por fim, o ponto central do texto desses autores não é apenas econômico ou político, é um ponto central moral. Quando uma sociedade perde o senso de valores a partir do desprezo de princípios como responsabilidade, dignidade e coerência, o resultado é destruição humana. O socialismo não fracassa apenas porque ele não funciona, porque ele representa ali uma gestão política e econômica ineficiente. Ele fracassa porque a sua raiz está na inveja e no ressentimento, utilizando o extermínio da verdade das palavras e dos seus significados e também a coerção como meio para corroer a alma da nação e degradar o ser humano. A verdadeira compaixão não é paternalista, não se impõe pela cobrança fiscal, não corrompe o mérito, não exige obediência como condição de sobrevivência. Os que bradam por tolerância e diversidade são os mesmos que aplaudem censura, expropriação de bens e perseguição religiosa, desde que promovidos pela ideologia aceita, visto que não deve haver discordâncias. Consequentemente, não se trata de idealismo, e sim da cumplicidade com o mal. Cumplicidade com o mal é aplaudir o absurdo denunciado pelo Gabriel Wilhelms no seu artigo Condenação por Racismo Recreativo é a verdadeira piada. E realmente é uma piada de mau gosto, desde que você não seja vítima desse absurdo, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, foi condenado pela terceira turma do TRF4 a pagar R$1 milhão a título de danos morais coletivos por racismo recreativo. Comentários jocosos que ele fez sobre o cabelo Black Power de um apoiador foram interpretados como tendo um caráter depreciativo pelos desembargadores. Nem existe esse crime de racismo recreativo. Não existe a previsão disso. E a pessoa que teria sido alvo desses comentários de piada, de humor, é apoiadora de Bolsonaro e continua sendo, não se ofendeu com a piada. Então nós estamos realmente diante de uma escalada de insanidade que ameaça barbaramente a nossa possibilidade de falar, de se expressar na sociedade. Nós precisamos enfrentar esta dura realidade com muito vigor, com muita altivez, e este tem sido também um dos papéis do nosso Instituto Liberal. Lutar pela liberdade tem sido a mensagem central, a importância de batalhar por isso nos artigos que nós temos visto neste flash de hoje. E também é sobre isso o texto do Gustavo Machado, associado do glorioso Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul. Liberdade não é gratuita. Ele fala que ao longo do tempo as ideias liberais conquistaram direitos para as pessoas, né? Como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, as várias liberdades individuais. E propiciaram resultados maravilhosos no crescimento de todos os índices que mensuram a qualidade de vida e o crescimento econômico, né? Mas mesmo assim, as pessoas ainda atacam os valores liberais, os princípios liberais. Os maiores avanços civilizatórios dos últimos 300 anos, diz o Gustavo, se deram com vidas e esforço das gerações passadas e atuais. A liberdade é capaz de melhorar a vida de todo mundo, inclusive dos seus inimigos. Mas ela requer sacrifício, responsabilidade e defesa constante. Porque, infelizmente, freedom is not free. A liberdade não é livre, ela não vem sem que lutemos por ela.
Na liderança do IL Flash de hoje, o texto do professor Alex Pipkin sobre a postura do Brasil diante da liberdade no exterior. Discurso de Lula na ONU é diplomacia de boteco. O professor Pipkin comenta naturalmente as posições do governo Lula no exterior diante da questão israelense. O professor Pipkin diz que é defensor da criação de um Estado palestino, que seria justo, legítimo e necessário, mas um Estado comandado por terroristas declarados, reconhecidos internacionalmente como tal, como é o caso do Hamas, não é um projeto de paz. É nas palavras dele, institucionalização do terror. Em Nova York, na Conferência Internacional sobre a Palestina, Lula não se comportou como estadista. Repetiu a caricatura de si mesmo. Acusou Israel de genocídio, lançou números desconexos sobre fome, ignorou os reféns sequestrados pelo Hamas e ainda cutucou os Estados Unidos. Porque no boteco ideológico sempre cabe mais uma rodada de bravatas contra os imperialistas. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.